Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, também pelo seu canal da BTV, através da TV Legislativa, canal aberto aqui para toda Blumenau e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje, com muito carinho, aqui no plenário da Câmara, onde nós estamos utilizando como cenário para este programa, o celebrante Francisco de Assis Bittencourt, ele que é conhecido como Chico, e vamos conhecer um pouquinho mais dessas questões aí que são tão latentes na nossa comunidade, que é a celebração de casamento, né? Que é o que o nosso querido Francisco faz. Tudo bem, Francisco? Um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal que está assistindo neste momento, né? Na verdade, eu agora sou conhecido mais no mercado como Francisco Celebrante, né? Francisco Celebrante. Isso. Cresceu no meu nome, Francisco Celebrante, né? Em virtude de um trabalho que a gente vem fazendo como celebrante social há 10 anos. Uhum. Eu já fui celebrante do matrimônio, né? Do matrimônio da Igreja Católica. Foi ministro do matrimônio, até 10 anos atrás. E de lá eu teria que ser diácono, né? E o bispo me chamou e eu não achava que não estava preparado para ser um diácono naquele momento. E parti então para essa profissão, né? Que na verdade não é profissão ainda. Nós estamos normatizando, nós estamos legalizando em todo o Brasil. Certo. Ô Francisco, me diz uma coisa, o que é realmente celebrante? Qual é a função de um celebrante? Essa função celebrante social surgiu a partir de uma dificuldade que a Igreja Católica e outras religiões também, né, a luterana e as evangélicas, né, que os noivos eles não estão adequado para fazer um casamento na Igreja Católica. Por exemplo, uma pessoa, um casal quer casar, mas já foi casado na primeira união na Igreja Católica. Ele não pode receber o segundo casamento na Igreja Católica. Certo. Mas ele tem sonho de fazer uma celebração para dizer para a comunidade que eu estou feliz com aquele momento. Celebrar é isso. Certo. É dizer, eu estou feliz com esse momento, né? Dessas pessoas. Hoje em dia, a nova sociedade, os jovens, infelizmente, eles estão um pouco afastados da igreja, mas tem religiosidade. Então, o ser humano, Marcão, ele nasce com uma espiritualidade. Certo. Então, eles querem realizar um casamento e querem uma espiritualidade, né? Aí vão para a igreja, chega lá na igreja, tem umas dificuldades, que não foi crismado, ou porque não participa, ou não pagou dízimo, ou tem que fazer um curso de noivo em algumas vezes, não tem tempo, né? Então, eles buscam esse celebrante social que procura, através de um questionário, né? Eu faço um questionário com 40 perguntas, né? Para conhecer a vida deles, né? Certo. Se eles querem uma celebração mais humanizada ou mais espiritualizada. Então, de acordo com o perfil, eu escrevo uma minuta da celebração personalizada. Olha só que bacana isso. Então, eu faço a celebração, eu monto a celebração com a personalidade do casal, né? Se eles são mais espiritualizados, a gente procura mais a espiritualidade. Certo. Se eles são católicos, fica um pouco melhor. Acontece muito casar, Marcão, e isso eu tenho incentivado bastante para que eles casem na Igreja Católica, se tem condições, né? Em que os pais querem, ou eles viveram participar de todos os sacramentos, né? Então, esses casamentos fica bem mais tranquilo para mim, porque eu também sou católico. Mas realizo qualquer casamento para qualquer casal. Eu costumo dizer que eu celebro a unidade. Certo. Já celebrei, inclusive, para ateu. Olha que dificuldade, né? Celebrar um casamento para ateu, né? Onde o noivo me disse o seguinte: se você falar de Deus, você vai passar vergonha aí na frente. E eu não falei a palavra de Deus, mas eu falei de amor o tempo todo. E me diz uma coisa, Francisco, qual é a capacitação que tem que ter um celebrante? Essa é a grande dificuldade, a capacitação. Por isso que nós lançamos esse livro, Celebrante Social, a partir de um congresso que nós tivemos em São Paulo, né?
dessa necessidade. Por quê? Não existe uma escola, uma academia. Né? Você, para ser advogado, tem que estudar advocacia e tem a OAB, né? A administração é a mesma coisa. Então, não existe uma capacitação técnica, vamos dizer assim. Então, criou-se uma escola brasileira de celebrantes em São Paulo, né? Que eu tenho aprendido muito com eles, né? E a partir dessa escola, houve a necessidade de vários celebrantes do Brasil. Foi escolhidos alguns celebrantes que têm destaque no Brasil para escrever esse livro, né? Para a gente ter uma harmonia de pensamento, né? Para a gente ter uma harmonia de pensamento e falar todo mundo quase a mesma língua. Porque hoje uma pessoa fala bem, né? Às vezes um advogado, professor, fala bem, ele acha que é celebrante e vai lá fazer celebração. Mas celebração não é isso. Celebração é uma coisa respeitosa, né? Certo. Então, como você estava falando, a celebração nessa questão social, ela não precisa ser religiosa. Ela pode ser ecumênica ou até mesmo não ter ligação, vínculo nenhum com a religião. Esse é o fundamento da celebração social, né? Ecumênica, né? Ecumênica e não tem vínculo com religião nenhuma, né? Como eu já falei antes, né? Então, a partir do que os noivos querem celebrar, a gente monta a celebração. Pode ser mais humanizada ou mais espiritualizada, né? Inclusive, tem algumas simbologias que depois a gente pode conversar um pouquinho também. Me diz uma coisa, e qual a diferença entre fazer aí um casamento com um celebrante, com um padre, um pastor? Existe alguma diferença? Existe uma grande diferença, né? Pessoas que vivem uma religião, né? Desde criança, e recebem os sacramentos todos, né? Então, a religião, na Igreja Católica, o casal recebe o sacramento. Essa é a diferença, né? Aqui não, aqui ele só celebra um estado de espírito, né? Um momento bacana que ele está vivendo na vida e quer celebrar. Ele quer dizer para a comunidade de amor dele, que é os pais, a família e os convidados, os padrinhos, né? Que eu estou feliz. Eu quero confirmar a minha felicidade, né? Então a gente confirma essa felicidade através das palavras do celebrante, né? Eu digo sempre, Marcão, que celebrante, na verdade, celebrante, eu não estou celebrando. Na verdade, é uma palavra meio, até um pouco meio complicada, porque quem celebra naquele momento, sabe, é os noivos, né? Sim. Eles estão celebrando. Eu sou um facilitador da celebração. E confesso que aprendo muito. Cada história, Marcão, tu não tens ideia. Cada história de pessoas. Eu vou fazer um casamento sábado agora, de um casal que está 26 anos vivendo juntos. Olha só. E que 3 anos depois do casamento ele se separou e não conseguiu anular o casamento nunca na igreja. E tinha um sonho com essa outra esposa, que vive muito bem, tem mais um filho, né, com ela. E que quer, e tem esse sonho de estar fazendo uma celebração, entrando a noiva com vestido de branco, e eles entrando no altar, né? Olha que bacana isso, né? Então, depois de 26 anos, eu vou facilitar o sonho desse casal. E me diz uma coisa, você falou em simbologia, né? Quais são as simbologias que você procura tratar numa cerimônia? São várias simbologias universais, né? Existem as areias coloridas, né? As areias coloridas que cada noivo tem tipo um vaso, né? Cheio de areia, né? Por exemplo, o noivo tem uma cor e a noiva de outra, e aquelas areias ali representam tudo aquilo que o noivo traz para a vida, né? A educação, a informação, a profissão, a sexualidade, tudo que ele traz representa aquela areia. E a noiva no outro pote, né? No centro, eu coloco um coração de cristal, que eu importei esse coração da China, e bem poucos celebrantes, eu conheço o José Ferraz em Florianópolis, que usa o mesmo coração que nós importamos junto da China, né? Então, é um coração de cristal, em cima tem um furo bem pequenininho, em que os noivos vão derramando areia. Então, o noivo bota um pouquinho, a noiva bota um pouquinho, e forma um arco-íris de areia dentro daquele coração. E no final, pega o coração e desafia o noivo. Agora, separe esses grãos. Casamento é isso? Casou, essas qualidades que cada um traz serão misturadas como essas areias, né? E agora eu desafio vocês a
a separar esses grãos, né? Mesmo porque Deus falou, né? Lá no começo da Bíblia, diz que o homem e a mulher deixam seu pai e sua mãe e tornam-se uma só pessoa, um só espírito, uma só carne. É uma simbologia bem espiritualizada também, né? Sim. E me diz uma coisa, qual é o lugar mais inusitado que você já fez celebração, Francisco? Já fiz em vários locais. Já fiz casamento elopeming, né? Que é um casamento só os noivos, né? Eu fui lá em Urubici, lá na Cascata, né? Só os noivos e eu lá, né? Então, eu tive que subir uns 8 quilômetros a pé, cheguei lá cansado, que eu pensei que não ia falar, né? Então, mas foi bonito, bacana, belíssimo, né? E um momento que eu me emocionei muito, né? Estar na natureza, né? E podendo estar celebrando o amor daqueles jovens, né? Que tinham aquele sonho, né? Então, eu realizei um sonho e a presença da natureza e de Deus e tal. Então, foi uma coisa espetacular. Foi um dos melhores que já celebrei até hoje, né? Mas já celebrei também casamento no Aras, né? Junto com os cavalos, estavam juntos, olhando, né? Assim, no meio dos cavalos. O cavalo ali com a cara para fora ali. Acompanhando e eu ali celebrando, né? Então, são coisas fantásticas, né? Que quando tu começa a pensar, tu fica um pouco assustado na coisa. Depois tu vê, poxa, mas Deus está ali presente também naqueles animais, naquele sonho, né? Olha que bacana que é a celebração social, né? Sim. Então, se celebra a partir de um sonho da pessoa, um sonho personalizado. Sobre a simbologia, Marcão, eu gostaria de falar um pouquinho. Então, eu falei que existem simbologias internacionais, né? Da areia, do vinho, plantação de uma árvore e tal. Mas eu criei uma minha mesmo, está no meu livro, eu lancei, está sendo agora por todo o Brasil, né? Que só eu realizo essa celebração, que é a casa modulada. Então, a partir de uma leitura bíblica, né? Que diz que prudente é o homem que construiu a casa sobre a rocha, vieram as chuvas, enchentes, deram conta daquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, a partir desta leitura, eu montei uma casa modulada em 3 módulos, né? Então, eu digo, o que é essa rocha, o que é esse fundamento para ter, que vocês precisam, né? O primeiro fundamento é o apoio econômico, né? Então, os noivos pegam a parte que é tipo uma pedra, né? Fundamento, e colocam em cima daquele altar, né? Representada pelo apoio econômico. Então, eu falo um pouquinho que agora o dinheiro agora é administrado por vocês dois, não é mais de um só, dos dois e tal, né? Então, eu falo um pouquinho sobre orçamento familiar e tal, de acordo com o que a gente combina em reunião, né? Então, vocês têm essa estrutura, porque o apoio econômico é o principal do casamento, né? O principal é o apoio econômico. As maiores brigas, mais separação acontece ali o não saber administrar o dinheiro, né? Então, tendo essa base, constrói então o apoio emocional, que é representado pelas paredes da casa. Então, os noivos pegam a parede da casa e colocam em cima daquele apoio, daquele fundamento, né? E está marcado lá, apoio emocional. Esse apoio emocional que representa o perdão, né? A paciência que um deve ter com o outro, a resiliência, o deixar-se conhecer, né? Sim. Quanto mais conhece, mais pode amar, né? Então eu vou falando romantismo, essas coisas do casamento, né? O pessoal se emociona, tal, a plateia toda fica emocionada, o couro regalado, né? Então eu digo até que evangelizando junto todos, entendeu? Sim. Eu chamo de evangelização até, né? Sim. É uma missão, né? É uma missão. Então colocado daquela parte ali da casa, né? Precisa então, né? Como diz a passagem bíblica, né? Colocar um telhado. Aí eles pegam o telhado da casa e colocam em cima da casa, para que não chova dentro. E em cima está escrito Deus. Então o casal, ele tem que ter toda a sua estrutura baseada em Deus, né? E que devam agradecer a Deus, ter gratidão a Deus, rezar juntos, né? Participar, né? De uma oração, ou de uma igreja, ou de uma religião, juntos. Ou não importa se não quero participar da religião, também eu não estou ali para isso, né? Mas que participe de uma espiritualidade e acredite em Deus junto. Porque a maneira que eles vão falar com Deus muda a maneira de eles se tratar entre eles e entre as pessoas que o rodeiam, né? Então,
eu acho bacana e está dando muito certo. O pessoal tem pedido muito, geralmente quando o casal quer assim um pouco mais de espiritualidade, né? Tem algum casal que não quer muita espiritualidade, aí eu faço outras maneiras, né? Tem do tempero, tem outras coisas que a gente possa indicar também, tá? E agora vocês estão lançando aí o livro Celebrantes do Brasil, a arte de celebrar histórias, reflexões e aprendizados. Eu quero falar um pouquinho sobre essa obra no próximo bloco, pode ser? Pode ser, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Francisco Bittencourt, o Francisco Celebrante, nosso querido amigo Chico, né, batendo um papo com a gente aqui no TVL Comunidade. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo falar de assuntos relevantes aí da sociedade blumenauense, da nossa comunidade. Enfim, esse programa toda semana está na grade de programação da sua TV Legislativa. Aliás, deixa eu falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pela TV Legislativa, além da transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores, todas as terças e quintas-feiras, a TV Legislativa tem como missão também a transmissão ao vivo da Câmara Mirim, aqui do Parlamento, e também de todas as comissões legislativas permanentes. A TV Legislativa também, todo o processo de licitação, todas as compras que são feitas aqui na Câmara de Vereadores são transmitidas ao vivo também por esse canal, para dar transparência e as pessoas acompanharem de perto tudo que é feito no Poder Legislativo. Essa é a nossa missão da TVL e obrigado pelo carinho da sua audiência. Além do TVL Comunidade, nós temos outros programas aqui, como o Fala Vereador, temos também o TVL Notícias, Resumo da Semana, TVL Cultura, entre outros, tá certo? Acompanhe sempre a grade de programação da sua TV Legislativa. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui o Francisco Celebrante, ele que é o Francisco de Assis Bittencourt, e ele é celebrante social, está contando um pouquinho aí da sua história, está contando um pouquinho da função do celebrante. E a partir de agora, o Chico vai falar de um trabalho que está sendo lançado em todo o Brasil, que é essa obra aqui, né? Que é justamente essa obra aqui, que é Celebrantes do Brasil, a arte de celebrar histórias, reflexões e aprendizado. Francisco, da onde surgiu essa ideia? O que traz este livro? É que a celebração, o celebrante social é uma profissão muito nova ainda no Brasil, né? Isso uns 10 anos para cá que isso veio com mais força, né? Que vem com mais força. Quando eu iniciei, Marcão, eu queria alguma literatura para saber como é que se celebrava, e não existia literatura nenhuma, né? Não existia. Uhum. Então aconteceu, a primeira delas foi o Júlio Dias, né? Que é da Escola Brasileira de Celebrantes, ele escreveu um livro, né? Celebrar é Preciso, né? Que esse livro serviu de base para todos os outros celebrantes, né? Uhum. E depois ele escreveu mais alguns livros. Então a dificuldade era essa. E todo ano existe um congresso nacional de celebrante, né? Em São Paulo, já aconteceu em Porto Alegre, já aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, e eu estou presente em todos, né? E isso tem um valor fantástico porque a gente vem crescendo junto, né? Com essa profissão. Então criou-se a necessidade de ter uma coisa que pudesse ajudar outros celebrantes também. Uhum. E ver o que cada celebrante faz também em todo o Brasil. Então aqui toda a região do Brasil tem celebrante aqui.
pode ver, tem do Distrito Federal, tem de São Paulo, tem do Piauí, tem de Minas, todo o Brasil, na verdade, né? Celebrantes do Brasil, o nome, né? Certo. Então, a capa dele, com as estrelinhas e tudo, né? Então, olha só, esses 26 caras celebrantes escrevendo, olha só que belíssima, que riqueza de material didático que tem para que a gente cresça na profissão, né? Sim. Eu, por exemplo, algumas coisas que eu vou modificar nas minhas celebrações, de ideias de outros celebrantes. Como eles também vão pegar da minha... Olha só que bacana. Acabam um se espelhando no outro. Isso é a união da classe, né? Nós, quando começou, a gente tinha um problema que podia ser concorrente um do outro. Hoje não, hoje nós somos unidos, né? Porque é um mercado grande, que tem muita ainda espaço, né, para criar celebração. E eu estava dando uma olhada nesse livro que você trouxe para mim de presente e uma olhada também, né, nessa questão ali da tua parte, né, a parte que você escreveu. E essa missão que você tem já veio de unir os casais, a gente percebe que já veio dos seus pais, é isso? Do seu pai em especial? Justamente, eu estou nessa profissão, na verdade, que chama de missão, né? Não é bem profissão. Inclusive na Igreja Católica, né? Eu como ministro de casamento, eu já me espelhava no meu pai. Porque eu me lembro que eu era criança, né? E estava lá em casa, de repente um casal vizinho, né? Brigando, né? Se batendo, né? Na época apanhava mesmo, né? Hoje tem a Lei Maria da Penha, mas antes não existia essa lei, né? Tem batendo na mulher e tal, aquela loucura, aquela gritaria. Então o pai, muitas vezes era chamado, muitas vezes ele ia sozinho para apartar, chamado de apartar a briga, né? E o pai ia lá. Então ela ficava espiando pelas gretas das janelas, né? O que o pai falava? Que depois daquilo tudo, né? Os dois saíam abraçados, se beijando, outro dia eles estavam felizes e tal, né? Mas o que o pai falava? Sempre tem aquela curiosidade, né? E o pai dizia, eu falo de amor, eu falo de paciência, eu falo como tem que ser vivido o casamento. Então isso criou em mim esse sentimento, né? E meu pai hoje já é falecido, né? E eu até me emociono quando falo nisso, porque ele me ajudou nessa profissão, né? Então, cada celebração que eu faço, quando eu estou lá na frente falando para os casais, eu me lembro de todas as celebrações do meu pai e da minha mãe também, né? Que eram os dois, né? Sim. Claro, meu pai era a pessoa mais corajosa que ela, Sim. mas a minha mãe sempre juntos, né? Sempre apaziguando e melhorando casais, né? Até quando meu pai faleceu, eu assim, me emocionei porque os casais que estavam presentes diziam, se não fosse teu pai, eu não teria casamento, juntos. Não estaríamos juntos hoje. Isso me empolgou cada vez mais, sabe? Isso me jogou mais para o mercado. É isso que Deus quer de mim. Então, utiliza desse testemunho, né? Para ajudar pessoas, né? E é gostoso ver casais felizes, né, Marcão? Certo. Ô Francisco, me diz uma coisa, as pessoas podem pensar, mas o celebrante vai lá, chega lá, faz uma dinâmica, fala umas palavras e vai embora. Mas não, existe toda uma preparação ali que é feito, né? Você faz entrevista com os casais, você procura detalhes da história dos casais para trazer nessa celebração. Existe todo um trabalho que é desenvolvido, né? Sim, Marcão. Até algumas vezes, em alguma entrevista, a noiva assim, pô, tu vai cobrar tudo isso, né? Para falar 30, 35 minutos, né? Mas ela não sabe que por trás disso tem uma preparação, né? Eu já participei de 5 congressos nacional, eu tenho que faço uma reunião com eles, escrevo um questionário, eu tenho que, em cima desse questionário, escrever uma história, né? Essa história tem que ser falada de uma maneira que emocione, né? Que tenha espiritualidade, que tenha um pouco de... Você conta a história do casal. Isso, a história do casal. Eu sou um contador de história, né? Porque o casal escreve, eles informam tudo o que aconteceu na vida, passa a informação, e eu monto a história de uma maneira gostosa de falar, né? Então as pessoas se emocionam, se lembram, sabe? Então, e toma um tempo danado, sabe? Não é os 35 minutos que está lá, né? Sim. Aí escrevo um livro, Marcão. É pena que eu não trouxe o livro para te mostrar. Esse livro é o livro da celebração, onde consta tudo que vai acontecer na celebração, tudo, a história de vida do casal, a história de namoro, os votos do casal, que um escreve para o outro, né?
e que vai ler naquele momento um para o outro ali, que é o momento, é o momento culminante da celebração, né? Onde um faz os votos para o outro, né? Vai estar escrito ali no livro também. Então, nesse livro, lá no final ainda, né? Para fotos e tal, e deixar uma coisa, lembrança para os noivos, eles assinam então e batem uma foto, os pais assinam também, os padrinhos assinam também, colocam o nome dos padrinhos com letra bem bonita para valorizar os padrinhos, né? E se o casal quiser, eu deixo ainda a página, escrevo lá, assinatura dos convidados, deixo linhas em branco para que os convidados assinem também. E na última página, que eu acho a sacada do livro, eu escrevo a palavra mensagens, para que as pessoas convidadas, né, os convidados, os padrinhos e pais, os irmãos e tal, escrevam mensagens para o casal. Eu chamo o livro da alavanca. Por que livro da alavanca? Imagina daqui a um ano, né, um dia de chuva, né, como hoje, né, um dia chuvoso, o casal possa pegar aquele livro e ver quem foi no casamento, as mensagens de otimismo, né, de carinho, que deixaram ali. Então, eu acho o livro assim uma sacada fantástica que está dando um resultado bacana. Imaginável. Celebrantes do Brasil, essa obra aqui, onde as pessoas podem adquirir? Comigo, né? Ou então na Fibropan, né? Editora, pode ser também lá, mas eu tenho comigo esses exemplares, né? Graças a Deus eu pensei que não ia vender muito, né? Porque é meio limitado. Quem que vai ler um livro, né? Quem está no ramo, né? De celebração, uma cerimonialista, né? Alguém envolvido. Mas, graças a Deus, meus amigos, quando souberam, todos estão me ligando. Olha só que e eu peguei uma porção de livro inicial, né? E pensei, vou ficar mais de um ano com esse livro, já não tenho mais nenhum, Marcão. Olha que bacana. Já fiz uma segunda encomenda. Tá certo. É só procurar, então, por Francisco Celebrante nas redes sociais. Francisco Celebrante, vão te achar, né, Francisco? Vou colocar lá, Francisco Celebrante no Google, lá, que é o primeiro da lista que aparece aqui na região, né? Tá certo. Francisco, obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Espero que a gente tenha contado boas histórias aí e contado um pouco desta missão que é o Celebrante Social e que está aí hoje em todo o Brasil, tomando conta das ações, das celebrações, unindo casais, que é muito importante. Realmente, pena que é pouco tempo, né, Marcão? É verdade. É muita coisa para se falar, porque é uma coisa nova, né? Até nas entrevistas, as noivas, 90% delas nunca ouviram falar do Celebrante Social, sabe? Então, é uma coisa muito nova, então é invisível ainda o celebrante no mercado de casamento. Por isso que, quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei muito honrado, né, Marcão? E você é uma pessoa que está sempre comigo em todas as... Não só agora, nesse momento, mas lá na igreja, né? Quantas vezes tu me ajudasse, né? Nas ações sociais que a gente faz junto, né? Então, as feijoadas, né? E outras coisas. Então, você é uma pessoa do bem, por isso que eu faço honra de vir em primeira mão. Esse livro foi lançado dia 11 de abril, Marcão. Hoje está fazendo uma semana, né? Bacana. E o primeiro livro entregue foi para você, né? Então, olha só que honra, hein? Muito obrigado pelo presente. Francisco, sucesso na caminhada. Beleza, obrigado, Marcão. Francisco Obrigado. Celebrante foi o entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. A comunidade fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.